Boa tarde, alunos do quinto ano. Olha só, eu estou trazendo aqui para vocês o assunto Primeiro Reinado. Esse assunto ficou para vocês fazerem uma leitura e para vocês observarem, né, sobre como foi esse Primeiro Reinado. E você vai fazer uma questão da atividade do livro de vocês. Então acompanhe a leitura com a tia Alexandra, tá? Lá da página 172, para você estar realizando essa atividade. Então acompanhe a leitura comigo. É importante para que se estabeleça realmente a independência que outros países ou nações a reconheçam. Com o Brasil, essa transição ocorreu em certa medida, de forma tranquila. Apesar das lutas que aconteceram, especialmente no Pará, na Bahia e no Maranhão, onde os portugueses eram mais fortes e lutavam para impedir o processo. Os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a autonomia do Brasil e Portugal só reconheceu em 1825, após a intervenção da Inglaterra, que tinha como interesse comercial o mercado brasileiro e a negociação de 2 milhões de libras a título de indenização. Durante o primeiro reinado, Dom Pedro enfrentou diversos problemas. Esses problemas foram políticos, econômicos e externos, e os mais significativos desses problemas políticos foram as lutas de cunho separatista, especialmente a Confederação do Equador, e os conflitos entre os deputados convocados para a Assembleia Constituinte devido aos diversos interesses envolvidos na elaboração da Constituição, inclusive os do próprio imperador, bem definidos em sua frase quando jurou defendê-la se ela fosse digna do Brasil e dele próprio. A maioria dos deputados da Assembleia tinha uma postura liberal-democrata, ou seja, eles desejavam garantir os direitos individuais e limitar o poder do imperador. Era exatamente essa posição contrária ao desejo do imperador, que queria ter controle total, inclusive de vetar as deliberações do legislativo, causando conflito entre os legisladores e o mesmo. Assim, a Assembleia, que foi convocada por Dom Pedro, também foi destituída por ele no dia 12 de novembro de 1823, com a invasão do plenário pelo Exército. Muitos de seus participantes, inclusive José Bonifácio, foram presos e exilados. Na página 173, continuamos aí a falar, né, sobre o que foi estabelecido, né, no dia seguinte. Então, foi estabelecido um Conselho de Estado para rapidamente elaborar a Constituição de 1824, que foi outorgada e na qual se estabeleceu a separação entre os pobres, entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, além de estabelecer o poder moderador, que foi definido como sendo a chave de toda a organização política. Ou seja, Dom Pedro decidiria sobre tudo, porque estava à frente dos poderes executivo e moderador. Então, né, aqui você vai continuar a sua leitura na página 173. E a 174, ela vai falar a crise que aconteceu na decadência do tradicional, tá? A 174 aqui. Aqui, ó. A crise aconteceu por causa da decadência dos das tradicionais lavouras para exportação. Exportação de quais produtos? Açúcar, algodão, tabaco e devido à concorrência também de outros países. Nas relações externas, Dom Pedro também tinha problemas e com a morte de Dom Pedro VI, em 1826, o trono português passou a pertencer ao imperador do Brasil. No entanto, Dom Pedro renunciou ao trono em favor de sua filha, Dona Maria da Glória, porque foi pressionado pela elite conservadora que estava temerosa do que o país voltasse a ser colonizado, a manter-se no Brasil. E voltasse a ser colonizado. Então ele ficou preocupado e resolveu manter-se no Brasil. Aqui já no segundo parágrafo, você vai continuar a sua leitura, que vai falar dos grupos, dois grandes grupos, que era o absolutista e liberatista. No próximo, terceiro parágrafo, você vai dar uma lida sobre o enfrentamento de conservadores e liberais no Brasil, tá? Para você fazer a atividade. Você vai ler o trecho sobre a Confederação do Equador e depois você vai fazer uma pesquisa e escrever um resumo com outras informações sobre esse acontecimento histórico.
Então, você vai ler esse texto, tá? E depois que você ler esse texto, você irá fazer uma nova pesquisa e vai fazer um resumo sobre tudo isso que você leu e sobre o acontecimento histórico, tá certo? E aqui você vai estar utilizando o seu livro de história. Então, faça a sua atividade, tá? Com jeitinho, cuidado, preste atenção, leia com bastante atenção e amanhã a gente faremos essa